Em nosso estudo de hoje, é a lição 11 do livro Segue-me, que tem como título Sem Ruídos. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. O caminho de toda a verdade é Jesus Cristo. O Mestre veio ao mundo instalar essa verdade para que os homens fossem livres, e organizou o programa dos cooperadores do seu divino trabalho para que se preparasse convenientemente o caminho infinito. No fim da estrada, colocou a redenção e deu às criaturas o amor como guia. Como sabemos, o guia é um só para todos, e vieram os homens para o serviço divino. Com os cooperadores vinham, porém, os gênios sombrios, que se ombreavam com eles nas cavernas da ignorância. A religião, como expressão universalista do amor que é o guia, pairou sempre por acima das misérias que chegaram ao grande campo, mas este ficou repleto de absurdidades e o caminho foi quase obstruído. A ambição exigiu impostos dos que desejavam passar, o orgulho reclamou a direção dos movimentos, a vaidade pediu espetáculos, a conveniência requisitou máscaras, a política inferior estabeleceu guerras, a separatividade provocou a hipnose do sectarismo. O caminho ficou atulhado de obstáculos e sombras e o interessado, que é o espírito humano, encontra óbices infinitos para a passagem. O quadro representa uma resposta a quantos perguntarem sobre os propósitos do espiritismo cristão, sendo que o homem já conhece todos os deveres religiosos. Ele é aquele espírito de verdade que vem lutar contra os gênios sombrios, que vieram das cavernas da ignorância e invadiram o campo do Cristo. Mas guerrear como? Jesus não pediu a morte de ninguém. Sim, o Espírito de verdade vem como a luz que combate e vence as sombras sem ruídos. Sua missão é transformar, iluminando o caminho, para que os homens vejam o amor que constitui o guia único para todos até a redenção. Lição profunda e que toca de maneira especial em nosso coração. O Espiritismo convida a cada um de nós a um trabalho sem ruídos. Sem ruídos porque quem já entendeu o Espiritismo de verdade aprendeu que a gente não tem que ficar atacando religião nenhuma, né, que a gente vai estar aqui ombreando, principalmente aqui no Ocidente, com irmãos que são católicos, sejam eles ortodoxos ou romanos, vai ombrear com vários ramos hoje do protestantismo. Né? Os catedráticos eles classificam ainda como os ramos do protestantismo tradicional, da reforma luterana, anglicana, anabatista, presbiteriana, mas vai pegar também os pentecostais e os neopentecostais. E cada um em seu nível de interpretação. São interpretações diferentes, mas tendo como guia e modelo o mesmo Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente observa que o que assinalou, principalmente todo aquele período da Idade Média, foram as grandes cruzadas, as grandes guerras religiosas, a noite de São Bartolomeu na França. Foram episódios muito tristes de conflitos entre membros que desposavam muitas das vezes do que eu vou fazer questão de repetir. Interpretações diferentes do mesmo mestre. Por não aceitar a opinião do outro, ou não permitir que o outro formasse uma nova linha de convicção religiosa. Então, Emmanuel vem falar para a gente hoje que quando vem agora o Espiritismo, o que Allan Kardec ele nos convida? A gente vai perceber que o livro que assinala o início do Espiritismo foi o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Mas 4 anos mais tarde, em 1861, foi lançado o Livro dos Médios, e o Livro dos Médios, logo no início dele, tem um capítulo chamado O Método. E esse capítulo ele vem trazer alguns conselhos maravilhosos e conselhos que são muito importantes para cada um de nós, que Allan Kardec parte do princípio de que quando a gente começa a conhecer a doutrina, e a doutrina ela realmente encaixa na gente como se fosse uma luva, satisfazendo aí o nosso bom senso e a nossa razão,
a gente naturalmente tem a vontade de fazer o proselitismo. E esse nome proselitismo, eu vou confessar para vocês que eu só conheci através da doutrina espírita. Eu tive que pegar dicionário a primeira vez, mas é simplesmente você querer converter as pessoas. Então é natural que você, no primeiro momento, você queira conversão daqueles que estão ao nosso redor. E ele vem explicando como a gente deve agir, e ele começa falando assim. Vamos lembrar que Jesus falava lá no Evangelho para os discípulos: não vades ter com os gentios ainda, procurai primeiro os filhos da casa de Israel, porque eles estão mais bem preparados para a boa nova. Fazendo referência ao povo judeu, que já havia recebido os 10 mandamentos de Moisés e já tinha ali o Pentateuco como base cultural e base moral. Então, depois, anos mais tarde, enviou Paulo de Tarso até os gentios. E Paulo de Tarso foi até o coração de Roma. Quando chega agora na doutrina espírita, Allan Kardec nos orienta assim: não violenteis convicção nenhuma. Vamos respeitar todas as convicções, mas estejamos preparados, porque o assunto sobre a vida espiritual, principalmente nos dias conforme os dias vão passando e vai existindo uma explosão de Pentecostes aí para a gente, esse assunto naturalmente vai chamar a atenção de muitos e as pessoas vão começar a procurar a gente de maneira a querer tirar dúvidas, tirar esclarecimentos. Agora, quando houver essa procura e se houver tentativas, se a gente começar a perceber que está tendo só conflitos por conta de posições religiosas, a gente simplesmente se abstém dessa conversa, a gente continua fazendo o nosso trabalho sem ruídos. A gente já sabe que o guia é um só, como Jesus veio aqui até a gente, conforme o Emmanuel nos explica em sua lição de hoje, mas os gênios sombrios e esses gênios sombrios que ele fala que vieram juntos, o que esses gênios sombrios trouxeram? Ambição, vaidade, conveniência, política, separatividade. Isso tudo que o Emmanuel fala aqui para a gente, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque até dentro das próprias lides espíritas, a gente ouve, volta e meia, aparecer pessoas querendo trazer correntes diferentes, e algumas correntes querendo estabelecer que Allan Kardec está desatualizado, ou então querer trazer novidades. E quando isso acontece, a gente acaba, com o tempo, como aconteceu comigo, tendo que dar alguma atenção sim, porque são curiosidades de amigos que estão estudando junto com a gente acaba tendo que estudar para poder se posicionar. Aliás, a gente pega até como guia o próprio Allan Kardec, que ele, com muita paciência, com muita calma e com muito bom senso, ele tinha o cuidado de responder cada uma dessas indagações. Mas nós vamos chamar a atenção de que o mais importante da doutrina é o aprendizado moral. Então, o espírita que ainda não aprendeu a importância da reforma íntima não entendeu nada de espiritismo. Não entendeu nada de espiritismo. Então não adianta eu querer ficar buscando corrente assim, ou tem isso, aquilo, se eu não estou conseguindo trazer o Evangelho do Cristo para dentro de mim. É claro que a reencarnação, a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma, ela faz a gente ver o Evangelho de maneira diferenciada, porque eu não estou vendo o Evangelho apenas com objetivos imediatistas, não estou vendo. O Evangelho realmente vai ser para toda uma vida, para a eternidade. E conforme a gente começa a ter o relacionamento até mesmo com os espíritos, e que eles vão passando mais ou menos para a gente a realidade deles, a gente sabe que do jeito que eu estou aqui, eu vou chegar daqui a pouco no plano espiritual, carregando as minhas mazelas ainda, carregando também as minhas conquistas, e com isso me dou o dever de estar procurando desenvolver cada vez mais virtudes, para que quando eu tiver a oportunidade de voltar, quando soar o gongo, eu tiver que ir lá para o mundo espiritual, que eu leve alguma coisa que seja de utilidade, para que eu não fique apenas nos sofrimentos que a gente ouve, os relatos aí do plano espiritual. Mas para isso, a gente vai entendendo que vamos fazer o nosso trabalho sem ruídos, porque quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, de maneira pacífica, mas respeitando o ser humano o máximo que a gente puder.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.